já que a gente já começou a falar agora dos fenótipos, né? Vini, comenta um pouquinho o que é o fenótipo, mas então, quais são também os 5 fenótipos das miocardiopatias que ele coloca na diretriz? Que aí a gente começa a abrir o leque e começa a direcionar mais, né? Que a gente já vai entendendo quais são os principais grupos que a diretriz aborda. Então, 5 fenótipos abordados por essa nova diretriz. Então, eles colocam como cardiomiopatia hipertrófica, que é a mais comum, a dilatada, a restritiva, a arritmogênica do ventrículo, cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, e eles criam um novo grupo, que é a cardiomiopatia não dilatada do ventrículo esquerdo, né? Isso é uma novidade nessa diretriz. A gente sabe que as classificações das miocardiopatias vêm desde 1980 e vem mudando de maneira bem dinâmica, né? Essas classificações. E essa última classificação, eu achei que foi bem feliz de colocar essa nova classe de não dilatada que a gente vai explicar. Então, a hipertrófica nada mais é, a cardiomiopatia hipertrófica, daquele indivíduo que chega com espessamento da parede ventricular. Para a gente desconfiar de uma cardiomiopatia hipertrófica, quando esse espessamento está acima de 13 milímetros em pacientes que já têm uma história familiar ou acima de 15 milímetros sem história familiar. E é legal falar desse termo, espessamento ventricular, e não de hipertrofia, porque a gente sabe que dentro desse fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica a gente vai ter outras doenças, outras fenocópias que vão levar ao espessamento ventricular e não necessariamente levar a uma hipertrofia do miócito. Perfeito. Às vezes tem uma doença infiltrativa, como por exemplo a amiloidose, Uma doença de depósito uma doença de depósito de glicogênio, que não vai levar a uma hipertrofia, mas sim um espessamento ventricular. Então esse é o primeiro fenótipo, né? E até mesmo uma coisa que também não é muito estática, né? Porque eventualmente você pode pegar o cara já numa fase mais tardia, né? De uma hipertrófica, ele pode já evoluir com uma fase mais dilatada, né? Então também é uma coisa que também tem que entender o momento que você está avaliando aquele paciente, né? Ele pode pegar e evoluir para uma parte mais dilatada. Ou ter remodelado o reverso, por exemplo, já não na hipertrófica, mas numa dilatada que você tratou e remodelou o reverso e não está tão dilatado, por exemplo. É interessante falar que é muito dinâmico, né, essa evolução dos fenótipos. Às vezes o paciente está com um fenótipo na avaliação inicial, ele evolui para outro fenótipo, e dentro da mesma família, se for uma causa genética, uma mesma variante patogênica num gene específico pode se manifestar de formas diferentes, de fenótipos diferentes. Então isso é interessante também a gente pontuar. Então, o primeiro seria o hipertrófico. Que não tem hipertensão, nem é um aumento de pós-carga que justifique. Exatamente. Uma estenose aórtica não vai ser uma miocardiopatia hipertrófica. E é a forma mais comum, né, de miocardiopatias. A segunda, então... Um detalhe só, Zé Vinícius, que ele fala até na diretriz é aquilo, né? Até poderia ter hipertensão, mas que não justificasse o tanto de hipertrofia. Exemplo, o paciente está lá com 140/90 batido, né? Fundo de olho praticamente não tem retinopatia hipertensiva, e no eco você vê uma parede de 27 de septo. Desproporcional, né? Não é né, compatível, aquele grau de... Exatamente. E pode, é interessante isso que o Lapa falou, podem ter doenças concomitantes. Então, às vezes o paciente tem uma estenose aórtica moderada, né, que ainda não justifica aquele grau de hipertrofia, e a gente ele pode ter uma cardiomiopatia hipertrófica associada. Então, não é excluir apenas a doença, mas sim é uma doença que justifique aquele grau de hipertrofia. Exato, às vezes o paciente tem uma IC e tem uma doença coronariana que também é uma DA 50 distal. Não vai justificar, por exemplo, né, uma 50 de obstrução. O que mais, Vini? Perfeito. Bom, segundo fenótipo seria a cardiomiopatia dilatada, que seria uma dilatação, um aumento do ventrículo esquerdo com algum grau de disfunção global ou regional do ventrículo. Tem uma fase precedente a isso em que o indivíduo pode ter uma dilatação ainda sem disfunção, que a gente chama de dilatação isolada do ventrículo esquerdo. Que é mais raro também, que é mais raro, né? Que é dilatado e fração preservada. Exatamente. Seria uma fase precoce da cardiomiopatia dilatada, mas a diretriz até recomenda a gente chamar esses pacientes de dilatação isolada de ventrículo esquerdo, ainda não cardiomiopatia dilatada. E lembrando que esses pacientes podem ter disfunção de VD associada de ventrículo direito, mas quando a gente tem uma disfunção isolada do ventrículo direito, a gente tem que pensar, acender o red flag para a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, que seria um outro fenótipo, né? Boa. Então, lógico que a dilatada aqui a gente está falando principalmente de IVE, mas pode ter o VD associado.
Beleza. Qual mais, Vini? Bom, então a ritmogênica do ventrículo direito, que vai ter essa disfunção associada do ventrículo direito, e a gente sabe que vai ter alterações associadas também eletrocardiográficas. Anatomopatológico teria aquela substituição fibrogordurosa do ventrículo direito, mas essa doença é um fato muito interessante. A cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, quando ela foi descrita, a gente achava que só tinha comprometimento do ventrículo direito. Mas estudando mais a fundo essa doença, o que foi visto? Que também pode ter comprometimento do ventrículo esquerdo, então forma biventricular, ou até mesmo forma isolada do ventrículo esquerdo. E aí o termo mais recente, antes dessa diretriz, que foi utilizado, era cardiomiopatia arritmogênica. Ponto. Que ele tentava agrupar essa doença em ambos os ventrículos, né? Podendo ser só VD, só VE, ou a forma biventricular, com um fenótipo que seria um paciente com arritmias e que teria essa substituição fibrogordurosa do ventricular. Mas, o que a diretriz atual coloca? Ela tenta colocar a cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito como um fenótipo, e esses pacientes que têm a forma de ventrículo esquerdo, ele joga para aquela forma não dilatada. Tá. Então, para aquele fenótipo que é cardiomiopatia não dilatada do ventrículo esquerdo, entra esse subgrupo também arritmogênico do ventrículo esquerdo, né? E uma coisa que também vale pontuar, que os critérios diagnósticos de cardiomiopatia ritmogênica, os mais antigos seriam aqueles do Task Force de 2010, depois foram criados os critérios de Pádua, que englobam também esses pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo, que são os mais utilizados hoje em dia, né? Dito isso, acho que a gente vai para... Acho só um ponto aí, Zé, em relação a essa da ritmogênica, bem lembrado por Vinícius. Eu lembro quando eu estava no primeiro ano da residência, 2009, direto ao túnel do tempo. Teve um caso que o pessoal apresentou na reunião de IC, que era um paciente que foi para transplante, evoluiu bem depois do transplante, não tinha um diagnóstico tão claro antes do transplante, era o bom e velho idiopático, que é o que a gente fala, idiopático ou criptogênico, porque você não sabe dar o diagnóstico, né? Com a tecnologia atual, ressonância lá 2009 ainda estava ganhando tração, e terminou se dando diagnóstico de displasia, né? Cardiomiopatia ritmogênica, depois no anatomopatológico, onde ficava claro, né, ali a substituição fibrogordurosa e tal, que na ressonância ainda tinha alguma dúvida, que já estava tão fino nas paredes, enfim. Mas isso é importante, porque muita gente que não está em centro terciário fica escutando, né, o nome antigo, displasia de VD, cardiomiopatia ritmogênica de VD, e esquece que pode pegar VE. Então é importante ter essa lembrança também, que pode ser biventricular, ou, enfim. Legal. E passando então para o próximo fenótipo, seria a cardiomiopatia restritiva, em que a gente vai ter geralmente os ventrículos com as cavidades normais ou levemente reduzidas, com uma fisiologia restritiva, ou seja, uma disfunção diastólica importante, e comumente evolui com dilatação biatrial. Esse é o fenótipo clássico da cardiomiopatia restritiva, aqueles ventrículos pequenos com átrios grandes, né? Mas vale a pena salientar aqui que alguns pacientes dilatados e pacientes hipertróficos, em fases mais avançadas, podem evoluir também com uma fisiologia restritiva. Nesse caso, a diretriz recomenda classificar os pacientes como uma cardiomiopatia dilatada ou uma hipertrófica com fisiologia restritiva. Chamar dessa forma em vez de jogar só como cardiomiopatia restritiva, né? Então, acho isso bem feliz também da diretriz pontuar essa observação que a gente vê muito na prática. Bastante. Também. Acho que é importante isso, Vinícius, quando a gente está lá no eco, é bem comum em centro terciário você pegar paciente com disfunção diastólica restritiva, né, no eco, e a maioria vai ser isso que você falou, vai ser paciente que está lá com fração de ejeção de 20%, 30%, e que tem a função sistólica associada com a diastólica. Esse é um dos motivos que a gente não usa, né, há muitos anos já, o termo IC sistólico e IC diastólico, justamente por causa disso, porque praticamente todo paciente que tem IC sistólico, ele vai ter, com fração de ejeção baixa, ele vai ter um componente de disfunção diastólica associado, né. Então, restritivo vai ser isso. Vi disfunção diastólica grau 3, importante, restritiva no eco, quer dizer que a miocardiopatia é restritiva,
Não, a maioria não vai ser isso. A maioria vai ser, por exemplo, fracionação reduzida e assim por diante. Então, miocardiopatia restritiva é um grupo mais raro, realmente associado ali com coisas específicas, amiloidose, endomiocardiofibrose, como a gente vai falar depois. Bem importante isso. Maravilha. A restritiva, eu acho que professor Fábio Fernandes, né, que é um mestre lá da cardiomiopatia, diretor da unidade, ele fala uma coisa bem interessante. Até mesmo antes dessa diretriz ser lançada, ele fala, para pensar em restritiva, pensa de fora para dentro. Então, o que tem no miocárdio restringindo a expansão do ventrículo? O que tem no músculo cardíaco? O que tem no endocárdio? Para pensar nas causas, a gente pensa nessas 3 camadas que podem estar restringindo o enchimento ventricular. Então, por exemplo, uma pericardite constritiva, do ponto de vista do miocárdio em si, o que está infiltrando? Uma amiloidose, uma sarcoidose, alguma doença fibrosante, como por exemplo esclerose sistêmica, e do endocárdio, pensar principalmente em endocardiomiofibose, mas também a gente pode ter algumas outras doenças associadas a quimioterápicos, radiação, que também podem levar ao espessamento do endocárdio. Então, pensar principalmente nessas 3 camadas e a partir disso ir pensando nas causas específicas. Não, legal. Acho que é um linha de raciocínio interessante. Topografando ali os problemas, né? Boa. Bom, e acho que agora a gente também queria saber qual que é o tipo de cardiomiopatia mais comum, né? A gente já lançou a bola, né? Mas... A gente só não falou da não dilatada, perfeito, né? Que é a nova classe. Não, a gente acabou pulando aqui, né? Então, a cardiomiopatia não dilatada do ventrículo esquerdo seria, como o próprio nome diz, não dilatado. Então, aquele indivíduo que tem uma alteração contrátil, porém não está dilatado ainda, ou tem uma alteração estrutural. Isso é muito interessante porque essa diretriz, como a gente vai falar mais para frente, coloca a ressonância como uma ferramenta diagnóstica fundamental no diagnóstico de miocardiopatias, porque a gente consegue identificar alterações estruturais, teciduais, muito precoces. Então, se o paciente já tem uma cicatriz não isquêmica, de padrão não isquêmico, ou uma alteração contrátil ainda sem dilatação, a gente classifica aqui neste grupo. E aqui engloba aqueles pacientes que seriam aqueles pré-dilatados, que ainda não dilataram, mas já tem alguma alteração contrátil, ou uma cardiopatia ritmogênica do ventrículo esquerdo, ou predominantemente do ventrículo esquerdo, também caem nesse grupo aqui de não dilatada. Não, boa, perfeito. Eu já estava pulando isso daí já.